Vamos continuar nossa discussão sobre o princípio de indução. No vídeo imediatamente anterior, tá, nós discutimos, falei um pouquinho para vocês sobre a forma como Bertrand Russell apresentou o problema da indução no ensaio Os Problemas da Filosofia, no capítulo 6, que eu recomendo fortemente porque é muito instrutivo, muito pedagógico. Né? Tá o link para vocês abrirem o livro no blog do curso, tá certo? Eu queria retomar alguns detalhes que são importantes para entender o problema da indução e as repercussões, né, a importância do problema da indução. Alguns detalhes importantes. Um primeiro detalhe importante nós estamos falando do problema da indução, um problema que surgiu da discussão de Hume de 1738, 1740, né? Mas nós entramos nessa questão depois de ter discutido a epistemologia de Descartes, né? Que nós vimos nós lemos alguns capítulos, algumas meditações, né? As 3 primeiras meditações. Então, o que Descartes diria sobre a indução? Né? Quer dizer, nem ocorreu a Descartes, se vocês lembram das meditações, nem ocorreu a Descartes algo como a indução, quer dizer, a experiência empírica, né? Correlacionando 2 eventos, observando uma certa correlação entre 2 eventos e inferindo daí que existe uma lei necessária, né? Uma lei necessária não no sentido filosófico, mas uma lei regular seria o termo mais apropriado, uma lei regular e sem exceção, correlacionando 2 tipos de evento no mundo. Né? Nem ocorreu a Descartes uma coisa desse tipo, né? Porque Descartes simplesmente não aceitaria, se vocês acompanharam a discussão de Descartes e se vocês estão entendendo a natureza da indução, então Descartes nem aceitaria, de maneira alguma aceitaria que a indução pudesse ser uma justificativa racional para uma crença verdadeira, né? Então a indução não seria um mecanismo que levaria ao conhecimento para Descartes, né? Porque vocês devem estar lembrados na epistemologia cartesiana, né? Existem aquelas crenças que são crenças absolutamente incorrigíveis, né? Quer dizer, é impossível que elas sejam falsas, porque uma vez que eu creio, elas têm que ser verdadeiras, que são aquelas crenças crenças sobre a minha existência e sobre os meus estados mentais, né? São crenças incorrigíveis, quer dizer, se você crê, ela tem que ser verdadeira, né? E, além disso, coisas que eu posso inferir, e isso me dá conhecimento, uma classe restrita de conhecimento em Descartes, mas também coisas que eu posso inferir a partir dessas crenças por meio de princípios que me são revelados pela luz natural. Não lei natural, mas luz natural, no caso de Descartes. Vocês devem estar lembrados disso. E um desses princípios é aquele princípio de causalidade que é usado para provar a existência de Deus, e uma vez que existe um Deus, ele é benigno, ele é bom, etc, etc. Então, ele não vai me enganar se eu seguir exatamente essa trilha de raciocínio. Né? Bom, mas a indução, quer dizer, observação de eventos correlacionados, né? A Descartes nem sequer ocorre mencionar aquilo como um princípio auto-evidente, né? Eu tenho a impressão que Descartes diria que a indução é evidentemente, né, algo que não justifica o conhecimento, né? Porque a indução, evidentemente, eu posso estar enganado em imaginar que existe uma conexão entre 2 eventos, né? O fogo e o calor, tá certo? Porque eu observo várias vezes o fogo acompanhado de calor, né? Mas para o Descartes, não importa quantas vezes eu observe isso, eu posso estar equivocado simplesmente, né? Isso não está baseado em nenhum, não está baseado. Eu estou vendo fogo, eu estou vendo calor, estou vendo fogo, mas a inferência para uma conexão regular entre o fogo e o calor, né, é uma inferência que eu não estou autorizado a fazer, ou então que não me garante de maneira alguma conhecimento, né? Então essa é um primeiro detalhe importante, que a indução não faz parte do elenco, pelo menos não nas meditações, né? Quem entende melhor de Descartes talvez possa mostrar o contrário, né? Pode vir e nos dizer, não, tem uma passagem em outra obra, etc, que Descartes... Mas nas meditações não, né? Nas meditações indução
não faz parte do mecanismo de justificativa do conhecimento. Tá? Então, não nos provê conhecimento. Né? Para Hume, a indução deveria prover conhecimento. É um dos como nós falamos em um vídeo aí para trás, é um dos departamentos da razão. Né? Todos os raciocínios, tudo aquilo que nós chamamos de argumentos racionais, são de dois tipos. Ou argumentos dedutivos, que é aquilo que se emprega na matemática e na lógica, né? São raciocínios tais que você tem que aceitar a conclusão, porque se você não aceitar a conclusão, se você negar a conclusão, você está cometendo uma contradição. Né? Raciocínios dedutivos são desse tipo, são aqueles empregados na lógica, etc. E o outro departamento da razão é o departamento dos raciocínios indutivos, né? Raciocínios indutivos bem fundamentados. Né? Então, se eu observo um número suficiente de vezes que soltando uma pedra, a pedra cai, e soltando diferentes corpos, os corpos caem, então eu estou indutivamente justificado a acreditar que existe algo como uma lei de atração à Terra, existe uma lei de gravitação, né? Uma lei da mecânica que todo corpo abandonado, né? Tende a cair em direção ao centro da Terra. Isso é uma lei. Né? Então, teoricamente, eu deveria poder estar justificado, né? Indutivamente, a minha crença nessa lei, na lei da gravitação universal, que atrai os corpos em direção à Terra, deveria poder estar justificada pelas observações indutivas, porque essa lei não é uma lei que eu possa derivar puramente da matemática, não é uma lei que eu aprendo, ninguém aprende a lei da gravitação simplesmente fazendo matemática, simplesmente fazendo raciocínios dedutivos. Né? Na verdade, aquilo que a gente pode aprender fazendo raciocínios puramente dedutivos é muito pouco. Né? Muito pouco. Se você pensar, a matemática está lidando com um reino muito especial de entidades, de formas, etc., etc., mas nós estamos vivendo no mundo empírico. Né? E nenhum tipo de reflexão sobre a matemática me dá nenhuma chave, nenhum tipo de acesso mais específico, pelo menos à primeira vista não. Kant depois vai discordar disso, tá? Mas por uma razão muito especial, certo? Mas nenhum tipo de reflexão na matemática nos dá nenhuma chave para entender o mundo como ele é. Né? A gente pode matematizar o mundo, etc., etc., mas entender os fenômenos do mundo, para entender os fenômenos do mundo, a gente precisa realizar experiência num número suficiente de vezes para nos autorizar a inferir leis gerais, leis científicas a respeito do mundo. Né? Então, toda a justificativa, toda a argumentação, o raciocínio, né? Racional, que não é matemático, que não é lógico, tá? Depende da indução. Né? E isso o Russell colocou de maneira bastante interessante, bastante dramática no texto dele. Né? Então, nós deveríamos poder estar justificados racionalmente nas nossas crenças obtidas, crenças verdadeiras obtidas pelo meio da indução. Né? E, no entanto, o que o argumento de Hume vem mostrar, né, o argumento do dilema vem mostrar, é que nós não estamos justificados. Né? Porque, bom, não existe uma conexão dedutiva entre as premissas e a conclusão, evidentemente, porque senão pertenceria à matemática ou à lógica e não à investigação empírica. Né? O Hume coloca dessa maneira: não existe contradição em supor o contrário, supor a negação da conclusão de um argumento indutivo. Então eu faço 500 milhões de vezes a experiência de soltar uma pedra e ela cair, meço o tempo, etc, etc. Faço 500 milhões de vezes, solto a pedra, ela cai, solta a pedra, ela cai, solta a pedra, ela cai. Não tenho mais nada a fazer na vida, exceto isso. Solta a pedra, ela cai, solta a pedra. Fiz 500 milhões de vezes a experiência. Não existe nenhuma contradição lógica em supor que a próxima vez a pedra não vai cair. É razoável pensar assim? Não, não é razoável. Ninguém pensa assim. Né? Até hoje, todo mundo que se atirou do alto de um edifício de 100 andares, sem paraquedas, sem nada, se espatifou no chão e morreu. Até hoje. Tá? Não é razoável eu achar que se eu saltar, eu não vou me espatifar. Ninguém faz isso. Né?
Não é razoável, mas não existe contradição, ou seja, não existe uma implicação lógica entre essas premissas, tá? E a conclusão de que a pedra vai cair a próxima vez, ou que eu vou me espatifar e morrer na próxima vez. Se eu saltar, eu vou espatifar e eu vou morrer. Não existe uma contradição, então o argumento não é um argumento dedutivo, tá? Agora, então, mas eu penso dessa maneira, vocês também pensam, tá? Então o Hume diz qual é a justificativa racional para esse argumento, tá? A única coisa que nos ocorre é que nós sempre... O que justifica a gente aplicar esse tipo de argumento? Qual é a justificativa racional? Tá? A única coisa que nos ocorre... Eu estou um pouco repetindo o Hume, mas é interessante repetir em diferentes palavras, né, para a gente ir ganhando mais clareza. A única coisa que talvez nos ocorra é o fato de que toda vez que você emprega esse tipo de raciocínio, você se dá bem, você não se mata, você prevê como o futuro vai acontecer. Todas as vezes que até hoje que as pessoas empregaram esse tipo de raciocínio, em geral deu certo. Em geral deu certo, né? Pessoa que deixou de se jogar do 100º andar de um edifício, deixou de morrer, né? A pessoa que achou que a pedrinha ia cair depois de 500 milhões de vezes fazendo o mesmo experimento, se deu bem porque a pedrinha caiu, né? Um amigo seu que mente sistematicamente e te pede dinheiro emprestado prometendo que vai pagar no dia seguinte, né? Se a próxima vez que ele te pedir, você supuser que ele não vai pagar e não emprestar mais, você vai ser bem sucedido, você se deu bem, você não foi enganado mais uma vez, etc. Ou seja, uma quantidade muito grande de ocasiões que nós empregamos o raciocínio indutivo, ele dá certo. Portanto, ele deve ser isso a justificativa racional para empregar o raciocínio indutivo, né? Hume aponta imediatamente dizendo: este é um raciocínio circular, ou como o Russell aponta, isso envolve uma petição de princípio. É a mesma coisa, basicamente, em filosofia, né? Petição de princípio, quer dizer, você está usando o princípio que você quer provar, né? E se você está fazendo isso, não há uma justificativa racional, segundo Hume, né? Os filósofos não gostam de uma explicação circular, ou melhor, uma explicação circular não é explicação. Uma justificativa circular para um filósofo não é uma justificativa, né? É como dizer, eu sei porque eu sei, né? Isso não é uma justificativa, né? Está errado fazer isso porque está errado, né? Isso não é uma justificativa do ponto de vista filosófico. Embora a gente faça isso quando você perde a paciência com uma criança, né? Não faz isso porque você não vai fazer, não pode porque não pode, né? Alguns momentos você perde a paciência. Quando você perdeu a paciência, você deixou de ser um agente racional, né? Então isso não há uma justificativa racional, segundo Hume, né? Não há uma justificativa racional para o argumento indutivo, mas deveria haver, né? Porque a ciência empírica, que é toda baseada, toda ela, né? Não existe nenhuma ciência empírica que em algum momento não esteja sendo fundamentada na observação de eventos que um acompanha o outro, né? Uma certa observação de regularidade, né? A física, talvez a ciência mais, digamos assim, paradigmática, né, para a nossa geração do século 20 e 21, a física, toda baseada em experimentos de laboratório, toda criteriosa, a química, que é prima irmã da física, né? A biologia, que tem uma comunicação muito forte com a química, mas também com o método experimental, né? O método experimental consiste em observar regularidades na natureza, né? Regularidades. E quando alguma coisa aparece que não é regular, o que a ciência faz é buscar a regularidade num outro nível, né? Buscar a regularidade num outro nível. Quer dizer, a regularidade não deve estar ali onde a gente achava que estava, né? Mas deve estar num outro nível, deve haver uma regularidade mais fundamental, mais profunda, e é essa que nós vamos procurar.